Nós vamos abrir nossas Bíblias no texto que nós vamos meditar hoje, em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 ao 29. Se você tiver a sua Bíblia e quiser deixá-la aberta, depois nós vamos ler mais alguns textos aí desse capítulo. Marcos, capítulo 5, o versículo 21 até o versículo 29. Preste muita atenção na palavra de Deus. Preste muita atenção na mensagem que Deus tem para você aqui essa noite. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, e enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está doente, está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o comprimia. E ele estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Até aí. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e lemos a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a conclusão que nós vamos chegar da mensagem global da Bíblia é um Deus que nos criou, um Deus que nos ama e um Deus que quer e deseja muito estar perto de nós, no meio de nós. Nós podemos ver de uma forma muito clara isso em toda a Bíblia. Muitas pessoas têm dificuldades com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é muito simbólico, tem muitas simbologias, mas tudo que está lá, todas as simbologias, eram coisas que iriam acontecer, que estavam na mente de Deus. Eu vou dar um exemplo sobre a vontade de Deus estar no meio de nós, o desejo de Deus estar no meio de nós. Ele fez uma casa, ele fez um lugar chamado tabernáculo, que seria uma tenda, um santuário, para habitar no meio do povo de Israel. Este era o tabernáculo, que quando Israel saiu do Egito, Deus, em Êxodo 20, quando deu os 10 mandamentos, falou para Moisés as medidas exatas. Aqui era o lugar do sacrifício, aqui era o santo lugar, e lá dentro de uma outra repartição chamada o Santo dos Santos. Então aqui era a tenda, aqui era onde Deus habitava, era o símbolo da presença de Deus no meio de Israel. Israel, nas suas viagens, montava-se primeiro o tabernáculo no meio do arraial, e aqui as tribos montavam as suas barracas e as suas tendas no deserto. No tabernáculo, o lugar mais sagrado era o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, e lá tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos, que era o símbolo maior da aliança de Deus com o povo. Então, qual que era a ideia do tabernáculo? Eu estou no meio de vocês. Até o dia que Davi resolveu que morava em palácios e diz: Deus habita em tendas, e aí ele colocou o projeto do Monte Moriá, que foi o mesmo monte que Isaac ia ser sacrificado, ali em Jerusalém, e lá ele construiu o templo, ou Salomão construiu o templo, e depois lá ficou o local sagrado, a casa de Deus, o lugar onde Deus habitava, até que veio Jesus, e a revelação, ela é gradativa. Aquilo que era simbólico no Antigo Testamento, começou a se tornar realidade em Jesus.
Quando Gabriel chegou para José e disse: Maria dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, que significa Jeová é a salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Qual que era a ideia de Deus? Eu quero estar com vocês, eu quero ter comunhão com vocês, porque eu amo vocês. Quem ama quer estar perto. Jesus morre, ressuscita e promete o Espírito Santo. Aí nós vemos no Antigo Testamento Deus Pai, nós vemos no Novo Testamento Deus Filho, e nós vemos depois da ascensão de Jesus o Deus Espírito Santo. Agora, antigamente, dentro de um templo, a presença de Deus, depois na presença real, Jesus, o próprio Jesus, e depois que Jesus subiu, o Espírito Santo fez de nós o templo. Então hoje, vocês não sabem que vocês são santuário, são tabernáculo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, olha só como a revelação está sendo gradativa. De uma tenda veio Jesus, Jesus subiu e disse: eu preciso subir para que o Espírito Santo desça, porque ele vai estar em vocês, ele vai habitar em vocês. Então hoje a casa de Deus somos nós, a casa de Deus é a igreja, a casa de Deus é você. Aí Jesus fala uma coisa fantástica: eu vou preparar lugar para vocês. Toda vez que vocês orarem pedindo perdão, eu vou perdoar, pedindo força eu vou dar, pedindo fé eu vou dar, milagres eu vou fazer, eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei para levar vocês. Então vai chegar um dia, que o tabernáculo de Deus, em Apocalipse 21, ouviu uma forte voz que vinha do trono, dizia: agora o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. No céu, nós veremos Deus face a face. No céu, moraremos com Deus para toda a eternidade, sem mais simbologias. Mas você percebe a revelação gradativa do Antigo Testamento, Jesus, o Espírito Santo, e no céu? Por que isto? Porque Deus deseja, porque nos ama, Ele deseja uma família, e o projeto de Deus é este, o propósito de Deus é este. Quando Jesus ensinou-nos a orar, Ele disse: Pai Nosso, porque o propósito de Deus é uma família. Esse versículo foi o versículo da minha conversão. Deus mudou minha vida em Romanos 8, 28, quando eu li que todas as coisas agem para, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Presta atenção nessa palavra. Pois aqueles que de antemão conheceu, propósito, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Propósito, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Propósito, e qual que é o propósito de Deus? É uma família. Igreja é muito mais do que uma instituição, é muito mais um lugar para se frequentar. Igreja é família. Você ama a sua família, e eu tenho certeza que ela é imperfeita, mas o que te faz amá-la é o fato de saber que ela é a tua família. Você vive e morre pelos teus filhos, você vive pela sua família, morre por sua família, é um amor incondicional. Então a ideia de Deus desde o princípio é esta: eu quero formar uma família que me ame, e os meus filhos se amem. É por isso que o maior mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. A ideia de família. E eu vou dizer uma coisa para você: é impossível viver bem sem Deus. É impossível viver bem sem uma igreja. É impossível.
Por mais que você esteja decepcionado com pessoas, com igrejas, com instituições, o Evangelho é muito maior do que as falhas das pessoas humanas, falíveis e muitos sem caráter que estão à frente de igrejas hoje. Igreja é muito mais do que isto. É impossível você viver bem sem servir a Deus dentro de uma igreja que é uma família. Por quê? Porque este simplesmente é o propósito de Deus para a sua vida. Este é o propósito de Deus para a minha vida. Ao ponto de Jesus colocar que a marca da igreja dele é o amor. E quando ele veio aqui, e os evangelhos mostram isso, os 4 evangelhos, é a mesma história vista de 4 ângulos diferentes, mostram a maneira de agir. Deus no meio de nós. Então é que Jesus colocou: eu vou andar assim, então vocês vão andar assim também. Eu vou fazer assim, vocês vão fazer assim também. Eu vou falar assim, vocês vão falar assim também. Isto é ser discípulo. Isto é muito mais do que ser um religioso. Isto é muito mais do que frequentar uma igreja. Isto é ser discípulo. Isto é estar nos passos do Mestre. E o Espírito Santo de Deus trabalha na vida daqueles que creem, para que cada dia sejam mais parecidos com Jesus, porque este é o propósito e é o foco de Deus. É como se Jesus dissesse: olhe para mim e faça o que eu faço. Olhe para mim e faça o que eu faço. Viva diferente da maioria das pessoas lá fora. Viva diferente da multidão. E quando ele veio aqui, ele fez muitos milagres. Quando ele veio aqui, ele fez muitas pregações profundas, ensinos profundos. Quando ele veio aqui, ele deu muitos exemplos. Quando ele veio aqui, ele teve muitos diálogos com pessoas que ele aprofundou muito naqueles diálogos. Deus no meio de nós. Eu quero destacar isto com você hoje, usando o texto onde ele se envolveu com 2 pessoas, Jairo, o líder da sinagoga, e uma mulher doente. Você vai ficar deslumbrado com essa história. Você vai ficar deslumbrado com a maneira como Deus ama e a maneira como Deus se importa conosco. Uma multidão o seguia. Um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, estava com a sua filha de 12 anos doente, morrendo, muito sério o caso dela, implora, ajoelhado, clama, chora: Jesus, por favor, me ajude, vai lá e coloca as suas mãos sobre a minha filha, que ela está morrendo. E Jesus vai e a multidão atrás, e nesse ínterim, uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos, eu fico imaginando as mulheres quando têm o seu ciclo menstrual de 5 ou 6 dias por mês, como que sofrem. Eu quero que você tente imaginar uma mulher há 12 anos com menstruação ininterrupta. Há 12 anos, com uma hemorragia ininterrupta. 12 anos. E ela pensou: se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. E ela vai e toca nas vestes de Jesus e é curada. Jesus para no meio da multidão. Quem me tocou? Jesus sabe tudo e sabia quem eu tinha tocado, mas Jesus queria ter um relacionamento com aquela mulher. A mulher, com medo, se apresenta e diz o que aconteceu. Ele diz: a sua fé te curou. Neste momento vem os servos de Jairo e dizem: não precisa incomodar mais o mestre, a sua filha já morreu. Eu tento você tentar imaginar a cena. Jesus olha para Jairo e diz: não tenha medo, tão somente creia. E continuou caminhando rumo à casa de Jairo. Chega lá na casa de Jairo, ele diz uma coisa inusitada, parece que beira insanidade. A menina não está morta, ela está dormindo. As pessoas riram dele. Ele pega Pedro, Tiago e João, o Jairo e a esposa dele, entram na casa, na sala onde a menina estava morta, e ele diz: Talita cumi, que em hebraico significa: menina, eu te mando, levante-te. E a menina levanta.
E Jesus diz para Jairo e a sua esposa: dê comida para ela, ela está com fome. O Jesus que se importa com detalhes. Um Cristo que mostra amor, que nos dá lições maravilhosas de como devemos viver, como devemos nos portar. É Deus no meio de nós, fazendo-nos pessoas melhores. É o Deus no meio de nós, tratando-nos com honra, com bondade. É o Deus no meio de nós, que quer que usufruamos do seu amor e do seu poder. A boa notícia: Deus está aqui. Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. E Ele quer nos ensinar o que é ser igreja. E quer nos ensinar o que é ser filho dEle. E quer nos ensinar o que é ser discípulo dEle. Eu quero meditar com você nesse tema. Deus no meio de nós, dentro desse texto de Jairo e desta mulher. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que ele nos dá atenção individual. Como é bom ser tratado de uma forma individual. Como é bom ser tratado pelo nome. Como é bom não ser mais um rosto oculto no meio de uma multidão sem rostos. Como é bom. Sabe quem é você para Deus? Você é VIP. Você é VIP. Você tem um tratamento diferenciado. Porque você é filho. Você é filha. A melhor coisa do mundo é quando nós somos tratados com honra. A melhor coisa do mundo é quando nós somos tratados com atenção. Jesus fazia isso com as pessoas. Estava rodeado por uma multidão, mas Ele deu uma atenção específica para aqueles que o buscavam. E todas as pessoas que o buscavam não eram decepcionadas. Porque nem toda a multidão era abençoada, porque nem todos buscavam, mas aqueles que buscavam eram abençoados. Jairo e aquela mulher doente trata com individualidade. Ele dá atenção individual, a importância necessária a cada um, ouve com atenção, olha nos olhos, tem tempo. A coisa mais gostosa do mundo é quando você percebe que a pessoa está te dando qualidade de tempo. Você está conversando com ela, ela não está no celular, ela não está em Facebook, ela não está no WhatsApp, ela está olhando para você, olho no olho. Ela não está com atenção na TV. A melhor coisa do mundo é quando a pessoa transmite para nós essa mensagem: eu estou dando para você o meu melhor, a minha atenção é tua, e isso significa, você é VIP, você é uma pessoa de honra, você é uma pessoa que eu valorizo, sem xingamentos, sem ataques de histeria, e muito menos sem dar a atenção devida. Então Cristo, Ele fez isto com Jairo e com aquela mulher, tratando-os individualmente, dando qualidade de tempo. Agora perceba a individualidade deles, pessoas diferentes. Se eu pegar o primeiro, eu vou ver o nome dele, Jairo. Quem era Jairo? Era um líder da sinagoga. O que era a sinagoga? Eram os lugares que se formaram justamente depois do exílio de Babilônia, para estudarem a Bíblia. O templo era o local onde se faziam os sacrifícios. Mas as pessoas viam a necessidade de ensinarem a Bíblia, principalmente para as crianças. Então se formaram as sinagogas, que eram igrejas nas cidades. Então tinha um pastor, que era chamado rabino, ou líder da sinagoga. E Jairo era um desses. Naquela cidade ele era o líder, era o pastor, era um homem amado, renomado, importante, provavelmente de posses, um homem rico, um homem que Jesus deu toda a atenção. Mas em contrapartida, você percebe que naquele momento que ele parou e conversou com uma mulher,
Qual que era o nome da mulher? Não diz. Só diz que ela era uma mulher doente há 12 anos. Diz que era uma mulher que gastou tudo que tinha com médicos e ao invés de melhorar, estava piorando a cada dia. O que diz daquela mulher? Que ela era uma desconhecida, pobre, digna de dó e de pena. Mas Jesus dá a mesma atenção que ele deu para o líder Jairo, para aquela mulher, olhando nos olhos. Você é VIP, você é importante, você tem valor. Ambos receberam a mesma atenção. Isto é amor. Deus não vê a aparência exterior, Deus não vê o estereótipo, Deus vê o coração. Para Deus todos são iguais. Todas as pessoas que se aproximavam de Cristo sentiram-se valorizadas e honradas. A mensagem gloriosa de Deus para a tua vida é que o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, tem tempo para você, e te trata como uma pessoa de valor em especial. Deus não olha o status quo, Deus não olha o grau de intelectualidade ou de instrução, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os bens que a pessoa tem, e nem a formação acadêmica. Deus trata todos iguais, todos, para Ele todos são importantes, independente de qualquer coisa. Deus não olha o estereótipo, Deus não olha a religiosidade. Eu amo esse versículo de Samuel, quando ele foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir Davi. Quando ele viu o irmão de Davi, ele disse: este é o rei. Mas Deus diz para Samuel: não considere a sua aparência e nem a sua altura. Eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É por isso que eu vou dizer para você de todo o meu coração: trate do seu coração. Fique mais preocupado em saber o que Deus acha de você do que o que as pessoas acham de você. Trate de você, cuide de você. A individualidade de Jairo e a individualidade daquela mulher, Jesus tratou-os igualmente. Outra coisa na individualidade deles, que eu quero destacar, problemas diferentes. Jairo teve um problema imediato. A sua filha ficou doente, de uma hora para outra. Quantas coisas acontecem conosco que vêm sem avisar? De uma hora para outra, um filho fica doente, de uma hora para outra, perde-se o emprego, de uma hora para outra há uma traição, de uma hora para outra vem algo que bagunça totalmente a nossa vida, de uma hora para outra um óbito, uma morte, um acidente, de uma hora para outra uma situação inusitada, dolorida. Foi o problema de Jairo, de uma hora para outra ele se viu desesperado, perdendo a sua filhinha. Só que o problema daquela mulher não era pontual e nem imediato, o problema dela já era crônico. 12 anos com hemorragia, 12 anos padecendo na mão de muitos médicos e não tendo a solução do seu problema. 12 anos com seus problemas não resolvidos. 12 anos. Eu não sei quais são os teus problemas, se são imediatos ou são crônicos, mas eu sei que Jesus pode resolver qualquer um deles. Se você tiver fé e buscar, Jesus pode resolver qualquer um deles. Tem algumas coisas que vêm de uma hora para outra que deixam a nossa vida bagunçada. Mas tem algumas outras coisas que nos levam a um sofrimento, e a pior coisa do mundo é quando você começa a perceber que você está acostumando com o sofrimento. 12 anos. Quando uma coisa é dura,
É difícil. Geralmente nós esticamos quando falamos, né? Quanto tempo você está doente? 12 anos. 12 anos. Quanto tempo você está com problema no teu casamento? 10 anos. Quanto tempo você tem problema com o teu filho? 8 anos. O maior desafio nosso é não se acomodar e nem se acostumar com o ruim. E isso não é fácil. Não é fácil. Problemas crônicos, que insistem, que persistem, que parece que não acabam, que parece que não vão embora, que parece que ficam lá, parece que não tem nenhuma solução. E aquela mulher diz: como que eu preciso de cura? E aquela mulher foi e buscou a cura. E Jairo, um problema imediato, ele diz: como que eu preciso de ajuda? Ele foi lá e buscou ajuda, e os dois encontraram. Este é o Deus que você está servindo, é o Deus que está aqui essa noite, para resolver os teus problemas, tanto imediatos como crônicos. Ele tem poder para isto. Uma outra coisa que eu quero destacar em Jesus no meio de nós, Deus no meio de nós, é que Ele supre as nossas necessidades. É interessante que Deus, Ele se destacou pelo servir. Jesus veio para servir. E Ele tem prazer em abençoar. Sabe quando você ama alguém, você tem prazer de fazer aquilo para aquela pessoa, para agradá-la? Quando você ama alguém, você faz de tudo para agradá-la, sem querer nada em troca. O amor faz isto. Eu quero dar, sem pensar em receber. É interessante que no Evangelho de João, presta atenção nisso, do capítulo 1 até o capítulo 12, é chamado Evangelho Público, onde Jesus lidou com a multidão. Na última semana de vida de Jesus, ou praticamente ali no último dia de vida de Jesus, Ele separa os discípulos. E a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, Ele tem um ministério particular, só Ele e os 12. Aí Ele lava os pés dos discípulos, Ele institui a primeira ceia, ali Ele diz que o Consolador viria, ali Ele diz: eu sou a videira verdadeira, ali Ele faz a oração sacerdotal. Então naquele ministério particular de João 13 a 17, Ele lida com os discípulos. Agora presta atenção numa coisa, Jesus, Ele faz uma promessa, e Ele nunca repetiu tantas vezes uma promessa como esta. Em 5 capítulos, Ele 7 vezes disse para os discípulos: tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. 7 vezes, como que insistindo de uma forma contundente, para não deixar nenhuma dúvida. Repetiu 1, 2, 7 vezes: o que vocês precisarem eu vou dar. Eu quero suprir as necessidades de vocês, porque eu estou no meio de vocês. Eu vim lá, deixei a minha glória, estou aqui. Amanhã eu vou morrer naquela cruz, porque eu amo vocês. Eu amo vocês. Então o que vocês precisarem, peçam. Aquela mulher e Jairo foram abençoados porque creram nisto. Esse é o diferencial daquelas pessoas que são abençoadas. Aqueles que são abençoados é porque buscam. Quem não é abençoado é porque não busca. É o diferencial da multidão e da igreja, dos discípulos de Jesus. Então por que Jairo e aquela mulher foram abençoados em detrimento a uma multidão que passou em branco? Porque eles buscaram, eles creram. Jesus, Ele pode resolver nossos problemas, e Ele pode nos suprir em nossas necessidades. Olha só o que Jairo fez: implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela. Palavra de fé,
para que ela seja curada e viva. Não foi algo frio, não foi algo mecânico, não foi algo apático. Implorou insistentemente, ajoelhado, um pai desesperado. Talvez você imagine um homem ali chorando, em prantos, implorando insistentemente. Falta isto para você, falta isso para mim. Parece que nós vemos a vida se esvaindo, as dificuldades tomando conta, e nós somos apáticos, frios. Parece que já lançamos a toalha, jogando a toalha, parece que já desistimos de nós. Ao invés de insistentemente chorar, crendo que Jesus pode nos ajudar e nos abençoar, nós simplesmente declaramos: não tem jeito, a minha vida acabou, não tem mais como. Como falta paixão, ardor, fogo. Como que falta o implorar insistentemente. Por outro lado, aquela mulher pensou: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. O que ela pensou? Eu vou atrás. A fé gera entusiasmo, a fé gera força, gera gana, garra. Eu vou atrás. Você já imaginou o que é 12 anos com hemorragia? Imagina a situação física daquela mulher. Provavelmente mirrada, anêmica, muito fraca, frágil. E se você imaginar uma multidão em torno de Cristo, quem vai estar perto? Os mais fortes. Quem vai estar mais longe? Crianças, idosos, pessoas mais fracas. Mas aquela mulher conseguiu entrar no meio da multidão, porque ela focou pela fé: se eu simplesmente tocar nas orlas das vestes dele, eu serei curada. A fé nos entusiasma. O que aconteceu com Jairo e com aquela mulher? Eles creram numa coisa que nós muitas vezes na teoria cremos, mas na fé não, na prática não cremos, que é milagres. A intervenção sobrenatural de um Deus no meio natural das circunstâncias. E é a fé que move a mão poderosa de Deus em nosso favor, as nossas orações. É por isso que Jesus insistiu 7 vezes: o que vocês pedirem eu vou dar. Está faltando milagre na tua vida, é porque está faltando busca. Está faltando milagre na tua vida, é porque está faltando poder, está faltando oração, está faltando fé, está faltando garra, entusiasmo, está precisando chorar mais, orar mais, pedir mais, porque Deus te ama tanto, que Ele quer te dar. Mas você pensa: a multidão está lá, eu não vou conseguir, nem vou. Jesus, Ele dá uma palavra fantástica em Mateus: se 2 de vocês concordarem sobre a terra em qualquer assunto, e pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem, ou se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A importância da igreja, a importância da oração de concordância, a importância de você sair desse sofisma maligno, satânico, de que você pode servir a Deus na tua casa. Isso é mentira. Você deve servir Deus na tua casa, mas você não pode se afastar da igreja. Você não deve se afastar da igreja. E Jesus disse: 2 sobre a terra concordarem, eu vou agir. A fé não ignore as circunstâncias, mas vence as circunstâncias. Aí você pode dizer: ah, mas a minha fé é tão pequena. Ela precisa ser uma fé viva. Se ela for pequena, mas for viva, ela pode crescer. Jesus diz, quando os discípulos perguntaram para Ele: por que nós não conseguimos fazer esse milagre?
E Jesus olha para eles e diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, vocês poderão dizer a este monte: sai daqui e vai para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se a fé de vocês for pequena, mas for viva, ela pode crescer se você trabalhá-la, se você alimentá-la, se você regá-la, se você cuidar, se você tirar as ervas daninhas. O problema é que a nossa fé é pequena, e ela continua pequena, porque não há erva daninha pior para destruir uma fé do que os pensamentos de reclamação, os pensamentos de murmuração que nós temos durante os dias da nossa semana. É impossível você ficar alimentando de segunda a sábado reclamação, pessimismo, crítica, reclamação, pessimismo, crítica, reclamação, pessimismo, crítica, e depois vir no domingo, ficar aqui 1h30, 2 horas e querer que tudo mude. Nós estamos nos auto-sabotando. Não tem erva daninha pior para acabar com a tua vida, para acabar com a tua fé, para acabar com o teu poder, do que a reclamação, do que alimentar o pessimismo. Não tem pior coisa para te destruir do que a ansiedade, a preocupação excessiva, porque quanto mais ansiedade você nutre na tua vida, menos fé você tem, porque a ansiedade é incredulidade. Então o que acontece conosco? Nós mesmos vemos, não temos fé, mas essa fé está estagnada porque não está sendo alimentada. Não temos perseverança, falta paciência. Para a mostarda crescer e ser a maior das hortaliças, precisa de tempo, falta paciência, perseverança. Você vem na igreja, sai da igreja, vem para a igreja, sai da igreja, até quando você vai ficar nessa vida? Quer ver mudanças? Sai da superficialidade, seja mais profundo. Precisamos entender que Deus está lá para nos ajudar, e Ele pode nos ajudar, e deseja nos ajudar. A última coisa que eu quero destacar no texto, é que Deus, Ele nos ajuda a superar os obstáculos. Tudo em nossa vida que é feito para melhorar, nós teremos obstáculos. Na tua vida conjugal, na tua vida financeira, na tua vida profissional, o que você quiser fazer para melhorar, você vai ter obstáculos. E na vida espiritual, não é diferente. Se eu quiser melhorar na minha vida espiritual, crescer na minha vida espiritual, ter os milagres de Deus, querer um Deus perto de mim, eu vou ter obstáculos. Eu quero citar alguns aqui no texto. A multidão. Aquela mulher teve que vencer o desânimo de encarar uma multidão. Multidão. Todo mundo lá. Você pensa que alguém deu a atenção para ela e abriu o caminho? Não. Mas ela teve que vencer o desânimo. Ela teve que vencer a ideia de se justificar dizendo, não tem jeito mesmo, bem que eu poderia chegar lá em Jesus, mas a multidão, ela venceu a multidão, ela foi atrás com entusiasmo. Você sabia que pela lei judaica, a pessoa que era menstruada, era imunda naquele período, não podia se aproximar de nada do que era sagrado, e ninguém podia tocar nela, o marido não podia tocar nela, no período menstrual, ela era imunda, literalmente. Aquela mulher na sociedade, havia 12 anos, que era uma mulher refutada, e ela quebrou com o protocolo do ritualismo judaico, e disse, eu quero a cura, e ela foi atrás da cura, entusiasmada, porque a fé gera entusiasmo, vencer os obstáculos. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada.
E ela foi atrás, porque a fé gera determinação, garra, coragem, otimismo, vontade de vencer, vontade de viver. E ela foi atrás. Cuidado com a multidão. Talvez a maioria dos seus amigos não venha à igreja. E isso pode estar te atrapalhando, porque você está andando muito com gente que não tem agregado nada à tua vida. Você tem se afastado de Deus por estar perto de gente que não tem nada de Deus. Isso é um laço, é uma brecha que você está dando e você não percebe que a cada dia você pode ficar mais longe de Deus. É a multidão. É a multidão que não tem nenhum compromisso com Deus. Não, eu tenho caráter, eu sou um homem isso, eu sou uma mulher aquilo, mas não tem vida eterna dentro, porque não tem compromisso com Deus. Cuidado, influencie, mas cuidado para não se deixar influenciar. Cuidado com a multidão, cuidado com os conselhos, cuidado com as pessoas volúveis, cuidado com pessoas que só ficam reclamando o tempo todo, cuidado com os exemplos, cuidado com os lugares, cuidado. Outro obstáculo, a impaciência. Você já imaginou Jairo, sabendo que a sua filha estava morrendo, e Jesus para e começa a conversar com aquela mulher? Você já imaginou Jairo? A impaciência que deve ter sido gerada ali no coração dele, aquela coisa de que cada minuto parecia uma eternidade, e Jesus não se locomovia, Jesus não saía do lugar, e a mulher contou a história da vida dela, e Jesus ali. A impaciência é um grande obstáculo à fé. Quando você quer muito uma coisa e acredita que isso precisa se resolver logo, se você não tiver paciência para esperar o tempo de Deus, isso pode te levar a desanimar, a sucumbir e principalmente a fazer escolhas erradas. Olha só Israel no deserto, quando partiram a caminho do Mar Vermelho, contornando a terra de Edom, o povo ficou impaciente. E o povo ficou impaciente, falou contra Deus e contra o pastor, contra a igreja. Tem que colocar culpa em alguém, tem que terceirizar o problema. Ficou impaciente, porque vocês nos tiraram do Egito? Deus, pastor, Moisés, por quê? Para morrermos nesse deserto? Não há pão, mentira, tinha pão, tinha o maná. Não há água, mentira, Deus sempre supriu com água. E nós detestamos essa comida miserável, que era o maná, era o suprimento de Deus. A impaciência leva-nos a fazer coisas absurdas, falarmos coisas absurdas, esquecermos as coisas boas, focarmos nas coisas ruins e principalmente praguejarmos, amaldiçoarmos. É isso que você faz quando você tem impaciência com os teus filhos. São as pessoas que você mais ama na vida, mas na hora da impaciência você fala cada besteira para ele. É isso que você faz com a tua família, que são as pessoas que você mais ama, mas na hora da impaciência você profere palavras de maldição, e depois à noite, na igreja, ora por eles, porque são as pessoas mais importantes da sua vida. Luta, trabalha, corre, porque são as pessoas mais importantes na sua vida, mas na impaciência você leva tudo a perder. Toma cuidado com a impaciência. A impaciência leva-nos a reclamar, a impaciência leva-nos a agir de forma equivocada, a impaciência leva-nos a fazer escolhas erradas. Hoje, um dos maiores obstáculos da sua vida pode estar sendo a impaciência. Cuidado. Toma cuidado com você. Vêm os homens e dizem: Jairo, a tua filha morreu. Aí vem Jesus com a sua paciência, olha para o dirigente da sinagoga e diz: não tenha medo, tão somente creia. Olha para mim. Não tenha medo,
Deus está no controle da sua vida. Não tenha medo. Creia. Não adianta ficar impaciente. Não adianta praguejar. Não adianta desesperar. Você precisa tão somente crer. Crer. São nesses momentos que eu preciso dizer para Deus: me ajuda, me dê fé, mas eu preciso crer. Eu creio que o Senhor tem o seu tempo. Eu creio que o Senhor tem os seus planos. E eu creio que estou passando por um teste. Por isso me dê paciência. O último obstáculo são pessoas racionais e incrédulas. Eu e você vivemos no meio de uma sociedade materialista, humanista, hedonista, que busca só o prazer imediato, libertina, sem Deus. E a razão humana prevalece. A razão humana e o raciocínio lógico, aquilo que você vê e sente. A razão humana confronta a sua fé. Quando Jesus olhou para aquela cena de todo mundo desesperado, chorando, gritando, uma menina de 12 anos morreu, ele olha e diz: ela não está morta, ela simplesmente dorme. Palavras de Jesus: a criança não está morta, ela dorme. Mas, conjunção adversativa, mas, todos começaram a rir dele. Todos começaram a rir dele. Pessoas que zombam da nossa fé. Pessoas que zombam de você porque você é crente, porque você vem numa igreja. Pessoas que não entendem o que Deus faz na tua vida, mas riem de você, zombam de você, contam piadas a teu respeito. É o raciocínio lógico. Zomba de você porque você acredita nos propósitos eternos de Deus para a tua vida. Zombam de você porque o teu foco é outro. Porque você escolheu algo novo para a tua vida, que você sabe que é o melhor. Então você não tem que ficar preocupado com o que os outros pensam ou deixam de pensar. A incredulidade está aí. Você só tem que vigiar o teu coração, justamente para você não ser influenciado por essa incredulidade. Paulo diz: foco, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu acredito em milagres. Eu acredito num Deus sobrenatural. Isso é fé. Eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pela fé. Paulo diz: vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu tenho que formatar a minha mente, olhar pelos olhos da fé e dizer para Deus: eu quero algo novo. Aquelas pessoas que zombaram ficaram todas para fora. Pedro, Tiago e João, Jairo e a esposa deles, somente eles viram os milagres. Somente quem crê vai ver os milagres, ou verão os milagres de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você de todo o meu coração. A aparente demora de Jesus ocasionou um milagre maior. Eles queriam a cura, Jesus deu a ressurreição. Deus sabe o que faz. E o teu tempo vai chegar. Só toma cuidado para não ficar pelo meio do caminho. Deus está no meio de nós. Deus está aqui, olhando para nós na nossa individualidade, não importante com o aspecto externo. Ele está vendo as nossas necessidades, tanto imediatas como crônicas. Ele está ouvindo o nosso clamor e atento às nossas orações. Ele se agrada de mim, Ele se agrada de você, porque Ele nos ama, nos trata como pessoas VIP, e Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. E uma coisa que eu vou dizer para você de todo o meu coração: existe um propósito eterno de Deus, que é estar com você para toda a eternidade. Usufrua disto.
Enquanto você estiver aqui, nos seus sofrimentos, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas dores, que essa seja a sua oração. Senhor, olhe para mim. Jairo, Senhor, olhe para mim. A mulher com fluxo de sangue, hemorragia 12 anos, Senhor, olha para mim. Por favor, Senhor. Nas minhas dores imediatas ou crônicas, por favor. Olha para mim. Olhe para mim. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe muito a tua vida, abençoe muito a tua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.